Estamos entrando aqui para mais uma live. Fala pessoal, tudo bom? Boa noite a todos aí. A gente está iniciando um novo quadro aí que toda terça-feira agora a gente vai receber um convidado especial, né? E para começar hoje, nosso convidado vai ser o João Capelanes, né? João Paulo Capelanes, que é repórter do Grupo Band. E logo logo ele vai estar aí com a gente pra gente bater esse papo, né? Então eu queria agradecer a todos vocês que estão chegando aí pra nossa live. Se vocês tiverem sugestões de convidados para as próximas lives e tudo mais, pode ir mandando mensagem pra gente aí. E aí a gente vai cada vez tentando trazer pessoas com histórias interessantes e com muito conhecimento para poder ajudar vocês, né? Então enquanto o João Paulo não entra ainda aí pra gente bater um papo, eu vou conversando com vocês, né? Então a gente vai batendo um papo aqui. E aí logo logo ele tá aí com a gente, né? Então quem tiver dúvida e pergunta, já pode começar a anotar aí. Já pode mandar na caixinha de sugestão, né? Que logo logo ele tá aí. Acho que o João entrou aí agora. João, faz convite pra mim que eu já te aceito. E aí logo logo a gente tá aqui com esse CAC que é o João. Vamos ver se eu consigo convidar ele. Aqui. Vamos lá. Lembrando que toda quinta-feira também tem uma live nossa, né? De perguntas e respostas. Mas se tiver todo mundo me ouvindo bem, manda um joinha aí pra saber que vocês estão me ouvindo. Enquanto a gente aguarda o João entrar aí. Já convidei ele. Logo logo ele deve estar aceitando. Eu espero, né? Todo mundo treinando aí em casa, né? Por causa da pandemia. Tá parado, será? O pessoal comenta aí pra saber se tá ainda. Boa. Vamos lá. Acho que o João convidou. Aqui, agora foi. Tinha te convidado também, João. Agora vai. Fala, Jô. Tudo bem, Lu? Como é que estão as coisas? Fala, pessoal. Prazer, hein? Você é o João Capelanes, né? Pra todo mundo mais conhecido como Capelanes, mas pra mim que sou mais íntimo, eu chamo de Jô, né? É verdade, né? Faz anos, né, Lu? Aí o Boa. Capelanes foi virar depois, né? Que eu comecei nessa parte do jornalismo esportivo. Legal. Jô, obrigado pelo convite aí que você aceitou de estar batendo esse papo com a gente. Agradecer de antemão que você ajuda nosso projeto aí de Segredo Jogadores desde o começo, né? Então, você é sensacional. Obrigado por tudo, viu? Que isso, para mim é um prazerzaço e é muito legal a gente trocar experiência, porque não é clichê, pessoal. A mesma maneira que eu trago um pouco da minha experiência para vocês, podem ter certeza que com as perguntas, as mensagens, as críticas, as sugestões de vocês, a gente evolui demais dentro da profissão também. Legal. Bom, Jô, vou contar um pouco de como a gente se conhece, né? Para começar esse bate-papo, né? A gente se conheceu na época da escola ainda, né? A gente jogava bola contra, né? Você jogava bem naquela época, né? Bons tempos. Bons tempos. E depois a gente veio estudar junto aqui no Brasil ainda, né? Parceiro de faculdade, né? Jogamos do lado ali, a gente foi criando uma amizade muito boa. E depois você saiu da faculdade, a gente foi se encontrar em faculdades rivais nos Estados Unidos de novo, né? Tá doideira, né? Engraçado, porque eu entrei nessa área do jornalismo, a gente já havia se encontrado, né? Se conhecido jogando bola contra, depois jogando um ao lado do outro, e aí depois dos Estados Unidos também jogando praticamente no mesmo estado, né? Mas em cidades diferentes, e aí se encontrando às vezes, né? Até uma pena, Lu, que a gente se encontrou até pouco, como poderia ter se Verdade. encontrado devido à correria, mas foi muito legal ter trocado tantas experiências contra, a favor e sempre fortalecendo nossa amizade, que é bacana demais. Mas aqui a gente se encontra no estádio, no japonês aqui perto, né? A gente tá morando pertinho, então. Jô, eu queria que você contasse para o pessoal um pouco da sua história, né? Como antes de você chegar no jornalismo esportivo e como você chegou depois. Eu lembro que na época que a gente se enfrentava bem no comecinho, acho que você jogava no São Caetano, você tinha ido para a Alemanha, então eu queria que você contasse um pouco da sua história aí. Bom, vamos lá. A minha história acredito que seja praticamente a igual de pelo menos um dia de um brasileiro que sonhou em ser jogador de futebol, que é a coisa mais natural do mundo. E eu sempre vaguei pelos campos de várzea, jogando futebol de salão, até que com 15 anos eu de fato consegui jogar na Portuguesa, né? Aí sim com mais estrutura, com uma rotina de treinamento diária. E aí as coisas, como a gente sabe no futebol, nem sempre são aquilo que a gente projeta. Eu acabei passando pela Portuguesa, fiquei lá um pouco mais de um ano e tentei conciliar a todo instante
com os estudos sempre foi muito difícil. Quer dizer, sem jogar futebol já era difícil. Jogando futebol para conciliar é ainda mais duro. Mas, de fato, é muito importante que você não deixe nunca de lado a parte do estudo, nem a parte do futebol, que, no caso de muita gente, acaba virando o sonho e se tornando o sonho, muitas vezes. E aí, eu acabei saindo da Portuguesa, fui para a Alemanha, consegui jogar no Bayern 1860 por algum tempo, retornei para o Brasil, porque era uma questão assim, de pouca idade, não consegui estudar por lá. Então, assim, quando você é muito jovem, por mais que minha família me deixasse totalmente à vontade para tomar as decisões, é muito difícil quando você não tem o embasamento necessário para poder, de fato, escolher o que você quer da vida. E acabei voltando, procurando outros times para jogar. Aí entrei no São Caetano, que era até aquela fase já do ensino médio que eu estava jogando, te conheci. E aí comecei a conciliar dos juniores e profissional do São Caetano. E aí pintou uma oportunidade para ir para a Argentina para jogar. E aí fui para um lado, fui para o outro, fui correndo atrás do futebol, até que o momento deu um start na minha cabeça. Eu peguei e falei, cara, onde que eu posso chegar com o futebol? Quer dizer, já passei dos 18 anos. O futebol argentino, principalmente naquela época, não vivia um ótimo momento financeiro. Pelo contrário, não que viva um bom momento hoje. Mas naquela época estava ainda pior. Né? Se a gente for comparar o momento, poderia ser tratado como hoje está o futebol uruguaio também, que está longe de ter as mesmas estrelas. E aí eu peguei e voltei, era um feriado na Argentina, eu voltei para o Brasil para passar essa semaninha com a minha família, e curiosamente minha mãe falou, olha, aproveitar que você não está estudando, o que você acha de prestar um vestibular para ver como é que está seu nível intelectual? Aí eu falei, vamos fazer. E aí ela me inscreveu em veterinária na Unisa, jornalismo no Mackenzie e educação física na FNU. E aí eu acabei prestando, voltei para a Argentina, e aí eu estava por lá, saiu o resultado, e aí eu tinha sido aprovado nas 3 faculdades. Não que seja um absurdo você, né, nossa, um gênio. Não, a gente sabe que é muito fácil você entrar na faculdade, difícil mesmo é sair. É sair, né? E aí, no final das contas, eu acabei optando por retornar ao Brasil, começar a faculdade, e aí depois virou história, né? Comecei fazendo Mackenzie, fui para Metodista, e aí pintou a oportunidade para a gente se reencontrar lá nos Estados Unidos. E, João, me diz uma coisa. Hoje, voltando assim no tempo, você acha que foi a melhor escolha você ter ido para o universitário? Ah, Lu, pode ser, cara, pode ser. Assim, eu tenho sempre aquela curiosidade também. Tem muita gente que fala assim, pô, eu sou uma pessoa frustrada por não ter conseguido o meu sonho, que era ser jogador de futebol. Mas assim, eu não sou frustrado porque hoje eu faço aquilo que eu percebo que eu realmente amo e que eu poderia ficar a vida inteira fazendo, que é informar sobre futebol, discutir sobre futebol, debater sobre futebol, aprender sobre futebol, trabalhar com o futebol. Então, assim, independentemente se eu estou dentro ou fora das 4 linhas, o importante é que eu estou na área que eu gosto, na área que me dá prazer, que eu sinto alegria em tratar. Eu costumo falar, ainda mais para as pessoas que estão começando no jornalismo, que o esporte é entretenimento. Você pode tratar uma editoria como esporte com responsabilidade, mas ainda assim entreter. Não que o futebol você tem que fazer zoeira o tempo todo, não. O futebol é muito sério, pessoal. Tem muita gente que sofre de verdade, tem muita gente que vive do futebol e você tem que tratar a informação com responsabilidade. Mas a maneira de abordar tem que ser entretenimento. Você fala de política é coisa ruim, de segurança é coisa ruim, de saúde é coisa ruim, de economia é coisa ruim. Pô, alguma coisa bacana dentro da área você pode dar aquela relaxada, ainda mais no momento que a gente está hoje. Então eu particularmente penso assim. Ótimo, João. Isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que às vezes o futebol é muito difícil. Vou até pedir para você falar um pouco sobre isso, essas dificuldades que todo mundo enfrenta e não é todo mundo que vai virar jogador. E alguns até viram, mas não conseguem ser aquele jogador que todo mundo espera que seja, né? A gente está falando de uma grande minoria. E eu queria até que você comentasse um pouco mais sobre isso. Como você hoje é mais envolvido, né? Um pouco mais, vamos dizer assim, com grandes jogadores, alto nome de clubes dos maiores do Brasil. Mas você com certeza passa, você sabe a dificuldade que outros enfrentam, você ainda joga bola brincando, que eu sei. Então eu queria que você falasse um pouco dessa discrepância que existe, né? E de como que é a realidade do futebol mesmo. Ô Lu, essa pergunta que você me fez, cara, é assim, eu me sinto tão à vontade de responder que como você tocou na ferida. Eu ainda bato uma bolinha longe de pensar, gente, estou com 30 anos, imaginar que poderia ser profissional aos 30 anos. Mas, meu Deus do céu, ainda mais com uma barriguinha aqui saliente. Mas assim, por jogar bola na várzea, a gente não tem aquela questão de idade. Então, no domingo eu jogo contra a molecada de 17, 18 anos que ainda está sonhando. Às vezes, numa quinta-feira, eu jogo contra o time de 40 anos. Então, assim, essa alternância de idades que chama atenção.
E muitas vezes, isso eu fico muito feliz, muitas vezes quando eu estou jogando contra a molecada, principalmente contra torcedor corintiano, que me acompanha bastante, porque eu sou setorista do Corinthians lá na rádio, o cara acaba me reconhecendo, e aí depois do jogo, a gente tá tomando aquela cervejinha na resenha, os caras vêm me perguntar, pô, você conhece alguém, você acha que ainda dá? Tô com 17 anos, a minha família tá apostando muito que eu vire jogador para sustentar a família, eu tenho 4 irmãos, então é muito difícil. E aí eu tento ser o mais transparente possível, falar, cara, de verdade, na minha torcida eu espero que você chegue no topo do mundo, mas você tem que colocar na cabeça que são pouquíssimos aqueles que conquistam, principalmente, e eu até uso o termo, infelizmente, nos dias de hoje, é muito importante que você tenha o QI ou um empresário influente dentro de clube. Porque eu conheço muito jogador, Lu, muito jogador bom de bola, que tem potencial para ser craque, porque você percebe que fisicamente diferenciado, inteligência, o poder de decisão, porque muito disso a gente viveu no passado. Quantos olheiros que ficavam espalhados pela várzea, pensando no jogador daqui, ali, e os caras saindo da Copa Kaiser, de um monte de lugar que hoje, infelizmente, não acontece mais. Não acontece mais justamente por causa disso. Então, assim, o meu recado, basicamente, para essa molecada principalmente, é que tenha cada vez mais uma porta de entrada para que possa mostrar o seu potencial. Porque se for depender apenas do talento, infelizmente, muita gente esbarra e não consegue chegar. E uma coisa muito importante também, o que a gente sempre fala, é a importância da família, né? Como a família é essencial nesse complemento do talento do atleta, né? A gente vê diversos jogadores fazerem escolhas erradas, talvez por falta de conhecimento ou por falta de alguém do lado dar aquele chacoalhão, né? Principalmente no começo de carreira, a gente sabe. Então, sua família, por exemplo, falou com você, conversou e falou, João, acho que é hora de você estudar e tudo mais. E hoje você é um ótimo profissional, um dos melhores assim no setor. Parabéns, aliás. Muito legal ver tudo que você conquistou. Então fala um pouco sobre o que você pensa sobre a família, como ela pode ajudar o atleta, assim, como ela é essencial. Lu, eu acho que cada família toma a atitude que entende que seja mais adequada, seja para o primo, seja para o filho, seja para o irmão, seja para o marido, seja o que for. A minha família sempre me deixou muito aberto, particularmente para opinar. É claro que me orientando. Ó, esse caminho eu acredito que seja mais bacana, esse aqui também pode ser, não vai por esse. Mas claro que sempre, e eu sempre me sinto à vontade para falar sobre isso, porque sempre a decisão, até mesmo com 15 anos, era minha. Se eu quisesse ter continuado na Alemanha, eu teria continuado. Se eu quisesse ter continuado na Argentina, eu teria continuado. Se eu não quisesse ter feito jornalismo, eu não teria feito. Teria talvez feito uma outra coisa. Mas sempre houve essa orientação. E até para pegar um exemplo, quando eu fui escolher as faculdades, a minha mãe, por exemplo, que falou para mim sobre a situação do jornalismo. Oh, você quer trabalhar com futebol? Acho que jornalista pode fazer. Eu falei, então me inscreve aí. Assim, não foi nem algo tão pensado. Então, assim, eu já cansei de ver muita gente que acaba... É difícil a gente falar sobre criticar, sobre reclamar, mas muitas vezes se sentindo muito pressionada pela família. Porque a família, como eu disse, tem muita molecada que sente a pressão vindo dos pais, vindo da... se torne jogador de futebol com sucesso e possa sustentar uma família inteira. Eu estava até assistindo hoje, mais cedo, uma entrevista que o Richarlison, né, jogador da seleção brasileira, acabou dando para o pessoal da Band, lá no Jogo Aberto, e aí ele falou sobre isso, que hoje ele conseguiu comprar a primeira casa para a família. E eu tenho certeza que é o sonho de todo mundo, não só do cara que joga, mas também da família que investe. Só que isso é fundamental, porque se a pessoa, se o jogador, não conseguir virar, que ele não se frustre, que não seja uma frustração para ele e muito menos para a família. E mostrar para essas pessoas que, caso não vire jogador de futebol, existem vários caminhos dentro do próprio mundo do futebol que pode transformar essa pessoa num profissional de sucesso. Show, isso que você falou é muito importante. A gente sempre bate na tecla, inclusive nas nossas aulas, né? De que o sonho tem que ser do atleta, não da família. A família tem que ser o suporte para o atleta, mas o sonho é dele. Até porque a gente sabe que vão vir diversos momentos que ele vai estar lá treinando sozinho, com dificuldade, e a família não vai entrar em campo. Então, se o menino não quiser isso mais que tudo, ele não vai chegar, né? E isso que você falou é muito importante. A gente fez um post, acho que antes de ontem, falando até sobre planos B, né? Então, quais podem ser? Os Estados Unidos é um plano B, a gente foi para lá, a gente estudou lá, a gente jogou lá para uma universidade. Você seguiu na carreira de jornalismo esportivo, eu sou empresário, e ambos queríamos ser jogadores e em algum momento da carreira decidimos desistir. Porém, somos muito felizes, né? Não somos frustrados, como você falou. Sempre tem uma pontinha de podia ter jogado um pouquinho aqui e ali, mas a gente é muito realizado. Eu tenho certeza que a gente talvez seja muito mais feliz que muitos outros que se tornaram jogadores e hoje não tem uma, vamos dizer assim, uma vida legal.
E outra coisa, isso que você tocou, por exemplo, eu lembro exatamente quando eu tinha 18 para 19 anos, que foi quando me deu o start. Eu falei, cara, eu não vou, não vai rolar ser jogador. Tipo, eu estou percebendo, por exemplo, a minha idade já era avançada para jogar uma Copa São Paulo, por exemplo, que era o meu sonho desde moleque. Quer dizer, estava com 14 anos já sonhando em jogar uma copinha, aparecendo no Pacaembu, quem sabe numa final, aquela coisa toda. Quando a minha idade estourou, eu falei, cara, eu deveria estar treinando agora, já entre os profissionais, já teria que estar com a rapaziada. Então, assim, me deu esse start e eu falei, vamos pensar numa outra coisa? E aí, quando eu comecei a arrumar justamente para essa outra atividade dentro do futebol, depois eu pude perceber que aquela minha sensação do passado, ela é completamente natural. A gente não sabe o que espera a gente mais para frente. Só que é bacana poder passar para qualquer pessoa que esteja assistindo aqui que sim, existe não só um plano B, mas um plano C, um plano D. Se as coisas não darem certo, seja qual for a área que você esteja aí introduzido. Ô, João, vamos então, agora, na verdade, eu queria pedir duas coisas para o pessoal. Primeiro é que quem tiver pergunta para o João, manda aqui embaixo, nessa caixinha de interrogação do lado do comentário. Pode mandar, já estamos recebendo algumas. E a outra é para vocês convidarem os amigos de vocês. Nesse aviãozinho, clica aí, convida 2, 3 amigos, porque no futebol todo mundo tem que se ajudar, né? Nós somos uma comunidade e quanto mais pessoas tiverem informações ao seu lado, com certeza podem chegar mais longe, né? Acredito que até na sua profissão, né, João? Muita gente te ajudou para você chegar onde você está hoje, né? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. E eu faço até um paralelo, sem querer comparar o incomparável, né? Você fala de futebol e fala de jornalismo, né? A minha situação, quando eu me formei, por exemplo, Lu, e é bacana passar isso para quem está assistindo, é o seguinte: eu me formei em jornalismo, voltei para o Brasil, comecei a procurar emprego como qualquer outro profissional. Eu fui para a Globo, deixei currículo, fui para a SBT, fui para a Record, fui para a Band, fui para a Cultura, fui para as grandes empresas, né? E depois comecei a disparar e-mails através para outras empresas, para que elas pudessem me contratar, porque depois você está formado, você precisa trabalhar, precisa pagar suas contas, começar a trilhar a sua carreira. E quem entrou em contato primeiro comigo foi o Ricardo Capriotti, da Rádio Bandeirantes, e aí ele era o chefe do esporte, né, na época, me contratou, e ele contratou um profissional que, com todo respeito às minhas qualidades, mas era, no momento, completamente incapacitado naquele momento por não ter experiência. Quer dizer, tinha acabado de me formar numa faculdade e eu sou contratado por uma das principais rádios do Brasil. E aí você entra no meio daquele ninho onde só tem cobrão, só cara que manja do riscado, caras consagrados. E aí você tem que começar a mostrar ainda mais serviço para conseguir acompanhar os caras. E aí, graças a Deus, me deram tempo suficiente para que eu pudesse aprender demais. Eu falo que a Rádio Bandeirantes, para mim, trabalha até hoje lá. É uma outra faculdade, e é uma faculdade que já dura praticamente 8 anos, porque eu aprendo de verdade, longe de ser clichê, todos os dias. Sejam com os repórteres consagrados, com os narradores consagrados, como Ulisses, José Silvério, na produção, na coordenação, assim, coisas que talvez as pessoas nem saibam que existe atrás do microfone, atrás da câmera, que forma um profissional 100% completo. Eu costumo falar, um cara que impunha um microfone com qualidade, o cara, para mim, tem que ter passado, sim, na produção e na coordenação para entender como funciona o sistema. Você pode ter o seu dom de falar, de conduzir, mas quando você conhece todas as áreas, você se torna um profissional muito mais capacitado e muito mais completo. Perfeito, Jô. Perfeito mesmo. Vamos falar um pouco, então, sobre a relação da imprensa com o futebol, o jornalismo em si. Eu queria te fazer uma pergunta antes de abrir para as perguntas do pessoal, né? Eu queria primeiro de tudo que você falasse como é que é essa relação, né? Que muita gente não sabe dos bastidores. Os repórteres são amigos dos jogadores, eles têm rincha, como é que funciona? Não, Lu, eu costumo falar o seguinte, eu não sou corporativista. Eu acho que o momento da imprensa, ele é um momento muito ruim hoje em dia. Essa é a minha avaliação de uma pessoa que se dá muito bem com todos os repórteres. Eu, graças a Deus, cara, em 8 anos de profissão, eu nunca tive um problema sério. Tem aí, às vezes, uma coisinha ou outra e tal, mas isso é a coisa mais natural do mundo em qualquer profissão. Nunca tive nenhum problema sério, seja como jogador. É uma forma de contaminação não positiva para a nossa área, né? Tem muito jornalista, e para mim é uma minoria, mas é uma minoria que faz barulho, é uma minoria que faz mal, que acaba fazendo com que as pessoas generalizem um trabalho mal feito, quando na verdade não é isso.
Por exemplo, já cansei de ver notinha de um monte de portal que fala o seguinte, dá uma opinião só para poder conturbar. E muitas vezes denigre a imagem de um jogador, esquecendo que por trás daquele jogador tem um pai de família, tem um ser humano que tem sentimentos, né? Então, assim, eu acho que essa relação imprensa e jogador, se a gente for comparar com alguns anos, por exemplo, há 30 anos, nós tínhamos aí profissionais que frequentavam casas de jogadores, você não precisa ser amigo do jogador, isso é uma coisa evidente. Mas se você tinha uma questão de pouco mais de afinidade, um pouco mais até de respeito, quando você conhece isso, quando você conhece o profissional que você está falando. Então eu particularmente acho que a gente perdeu isso, muito por causa da imprensa e muito por causa dos jogadores de hoje em dia, que estão cada vez mais fechados e até mesmo com medo dos próprios jornalistas, porque sabem que a qualquer momento pode explodir alguma coisa em relação à família deles, em relação a eles, porque a crítica, eu acho que ela pode ser sim feita e deve ser feita, mas é uma crítica que não pode ser apelativa. E, infelizmente, muitos acabam utilizando essa crítica apelativa para denigrir ou cornetar o jogador. É o que a gente fala, né, João? Não é só no jornalismo também. Os atletas também passam muito por isso. Tem profissionais que agem de má fé para se alavancar na carreira, né? E acho que isso tem em todas as áreas, né? E a gente tem que ficar bem ciente e tomar muito cuidado com esse tipo de pessoas que podem queimar todos diversos profissionais que são do bem e honestos, né? Ô Lu, tem duas histórias bem rápidas que eu vou falar aqui, bem curtinhas. Fica à vontade, tempo é seu. São dois exemplos que eu queria poder passar para você que está assistindo a live. O Alex Ferguson, certamente o maior nome da história do Manchester United como treinador, campeão de tudo. Ele, uma vez, e isso eu li num dos documentários que fizeram sobre ele, quando o repórter vai entrevistar o lateral o Patrice Evra, né? O Evra, lateral esquerdo, que era da seleção francesa, claro, que jogou no United também muito tempo, depois foi para a França. O Evra, ele disse que uma vez a delegação do United estava chegando no hotel, todos os jogadores passaram reto, o Ferguson sempre era o último a descer do busão, e aí o Ferguson viu de camarote praticamente que os jogadores começaram a passar reto, e a torcida que estava esperando os jogadores no hotel estava lá gritando, a torcida gritando, chamando os caras para tirar foto, para autografar. O Ferguson entrou no saguão do hotel, chamou todos os caras aos palavrões, quer dizer, Sir Alex Ferguson, todo certinho e tal, xingando os caras para que eles tirassem os fones, fossem até a torcida e aí agradecessem o apoio do pessoal. Então, assim, isso eu acho que é muito bacana quando parte também, porque hoje virou uma coisa muito normal do jogador, muito comum. E aí eu pego um outro exemplo aqui também, o goleiro Félix, né, campeão da Copa de 70, uma das maiores seleções do mundo, a seleção do Brasil que ganhou. O Félix ele foi tratado, principalmente no primeiro jogo, quando ele falha, como frangueiro. E aí eu lembro muito bem que a filha do Félix, naquela época, na escola, falava que todo mundo xingava o pai como frangueiro. Tinha aquela história do bullying e tal, mas ficavam enchendo o saco dela. Depois o pai dela foi se transformar no que se transformou, um dos maiores goleiros da história, sendo campeão coroado com a Copa de 70. Então, assim, eu acho que a crítica, a brincadeira, ela tem que acontecer. Mas quando passa do nível do respeito, do limite aceitável, eu acho que já não é uma coisa sadia. E, infelizmente, se tornou uma rotina nos dias de hoje dentro da profissão de jornalista esportivo. Legal, eu concordo plenamente com você em todas as partes, né? E agora eu queria te fazer uma pergunta. Vamos pensar em menino de base que está subindo profissional. A gente sabe que às vezes a virada de chave do jogador é muito rápida. O menino de 17 anos, do nada, ele é famoso, tem um monte de gente em cima, principalmente imprensa, quer saber quem é ele, é o novo raio, é não sei o que lá. E esse menino tem que estar preparado, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que a gente vê que muitos meninos não estão preparados, às vezes viram até memes na internet, dão declarações erradas que podem até prejudicar uma carreira promissora, né? Totalmente, totalmente. Ó, gente, é o seguinte, você que está assistindo, você que joga na base, você que está tendo o sonho de ser jogador profissional, uma coisa eu posso te garantir, e é uma coisa que jogadores da base de grandes clubes já me falaram e me falam, que eu tenho contato direto com os caras, e os jogadores profissionais de grandes clubes do futebol brasileiro falam a mesma coisa. Base é um esporte, profissional é um outro esporte. O futebol que se joga na base, ele é um futebol, geralmente, a gente percebe, né, Lu, você que está aí para cima e para baixo acompanhando a molecada, é um futebol de mais correria, é um futebol de menos cadência, é um futebol mais agressivo, de correria o tempo todo. O profissional, você tem que se adequar
não só a essa questão de como você vai mostrar a sua habilidade, como você vai mostrar o seu potencial, mas principalmente para poder ouvir quando você pode, quando você não pode fazer uma jogada. É uma situação muito diferente e eu vou pegar mais 2 exemplos aqui rapidamente. O Gabriel Pereira fez sucesso nessa temporada da Copa São Paulo pelo Corinthians, né? E aí muitos torcedores corintianos cobravam para que a gente questionasse o Thiago Nunes, técnico do Corinthians, para que subisse esse moleque. E eu fui atrás do Gabriel. E aí fiz algumas entrevistas com ele, conversei bastante com ele, e o próprio Gabriel tem esse discernimento, já treinando em alguns momentos com os profissionais, que é preciso ter calma. Não é porque o cara estourou numa Copa São Paulo, mesmo que não tenha sido campeão, que ele vai fazer o mesmo sucesso dentro do profissional. Eu acho que precisa, sim, de oportunidades, só que a gente percebe, o Janderson, por exemplo, é um exemplo perfeito. Janderson estava muito bem nas categorias de base, fazendo gols, dando assistências. Foi profissional, a gente percebia a dificuldade também para poder administrar a questão da pressão. Porque é uma coisa que parece ser meio batida, meio clichê, só que ela é de extrema importância, porque quando você ganha notoriedade, seja qual for a sua profissão, os olhos ficam em você, que você se dá conta que você não pode cometer mais aquela falha que você costumava a fazer antes. Então, assim, a crítica quando bate, ela bate muitas vezes mais forte do que antes. E certamente por causa de toda essa pressão, todo esse envolvimento, toda essa cobertura da imprensa, a pressão da torcida, a aposta dos dirigentes. Então, é fundamental que o jogador tenha essa consciência. Para não virar, por exemplo, e é até com muita tristeza que eu falo, uma decepção, como vários jogadores que prometeram demais na base não começaram e não continuaram rendendo dentro do profissional. Como o Lulinha, que dentro da base jogou o que jogou, fez chover. E aí, quando teve as suas oportunidades no profissional, não teve, talvez, não digo nem o potencial necessário, mas talvez o momento de administrar toda aquela pressão sentida para que ele tivesse tempo e paciência, coisa que está escassa no futebol brasileiro de hoje. Seja para quem for. Para o treinador, a gente percebe que a gente é uma máquina de moer treinador. Para os próprios dirigentes, quando ficam um ano sem ganhar alguma coisa, mesmo ganhando no último ano, já pedem para sair, para impeachment, aquela coisa. E para o jogador a mesma coisa. Falta muito tempo, muita paciência para os jogadores poderem administrar e colocar em prática aquilo que eles sabem fazer, mas que a gente sabe que na base é uma coisa, o profissional é completamente diferente. Exato. Isso aí que o Lucas falou, um erro apaga 1000 acertos, é verdade, né? Dependendo do tipo do erro, pode jogar toda a história que você conquistou. A gente fala que confiança demora muito tempo para ser construída, mas pode ser quebrada em um simples ato, né? E eu acho que a grande diferença, Jô, que a gente encontra entre o menino de base e o menino profissional é porque na base eles ainda não são realidades, eles estão lutando, todo mundo quer a mesma coisa. A partir do momento que o menino vira profissional, parece que ele acalma, né? Ele vira outra pessoa, até para nós mesmos empresários, o jeito de lidar é outro, não é mais um menino afoito, não é mais um menino desesperado, ele já é mais calmo, já é mais tranquilo, já começa a entender com outros olhos, né? Ele já percebe que é outra realidade. E eu acho que isso impacta em toda essa mudança. E muitos meninos não conseguem assimilar, né? Outra coisa que a gente sempre conversa, eu e o Tadeu entrou aí na live, a gente fala que a base não é onde o menino tem que ficar rico, milionário, né? É onde ele tem que se manter para no profissional ele ganhar muito dinheiro. E nem sempre é isso que acontece. Tem menino que ganha muito bem na base, como você até citou o caso do Lulinha, que com certeza deveria ter um salário muito bom, e no profissional não conseguiu, porque não tinha mais aquela gana, né? Aquela vontade. E outros meninos vieram e atropelaram, né? Aqueles que realmente tinham essa vontade de crescer, né? E outra? Ju, eu queria pôr uma pergunta aqui de um seguidor aí pra gente, para você. Perguntando se um comentário de narrador durante uma partida pode marcar um atleta, sendo esse comentário negativo ou positivo? Com certeza, não tenha dúvida. E eu aproveito para pegar 2 exemplos aqui. O positivo, quando o narrador, por exemplo, usa alguma expressão positiva, é claro, para aquele atleta que fez um golaço ou fez um grande drible, aí aquilo acaba ficando marcado, a imprensa acaba fazendo essa cobertura mais justamente sobre o apelido que foi dado. E sobre um ponto negativo, eu vou pegar um dos maiores jogadores da história da posição de lateral esquerdo, o Roberto Carlos da Copa de 2006. Quando a gente fala Roberto Carlos, todo mundo vai lembrar de chute forte, vai lembrar de Real Madrid, vai lembrar da conquista com a seleção brasileira, mas também vai lembrar de 2006, que é o Roberto Carlos arrumando o meião. Então, quer dizer, só para a gente tentar entender que a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala, porque a gente pode marcar um profissional, seja ele qual for da área futebolística, para o bem ou para o mal, mesmo o cara sendo consagrado nos maiores laterais, por exemplo, da história do futebol mundial. Isso é verdade, né? Então a gente fala até por isso
que é importante o jogador ter uma boa relação com a imprensa, né? Um caso é Renato Gaúcho, Felipão, esses caras já são consagrados, já tem nome e bater na imprensa. Outro caso é um menino aspirante que está subindo, né? Eu acho que isso é de extrema importância. Eu penso assim, viu, Lu? Eu acho que nem a imprensa tem que fazer questão de ser amigo de jogador, né? É só fazer o seu trabalho da maneira perfeita, da maneira ética, moral, com respeito, e a mesma coisa a parte do jogador também. Eu só acho, e eu conheço alguns jogadores também, Lu, que infelizmente perdem a personalidade quando começam a aparecer demais. A gente percebe que tem muita molecada que é mais resenha, que gosta da sacanagem, gosta da brincadeira quando tá na base, mas quando chega no profissional, para poder mostrar uma postura que, ó, eu tô aqui com embasamento, eu tenho qualidade e tal, muda um pouco da sua característica e isso, para mim, influencia sim o que ela faz dentro de campo, que muitas vezes, e eu tenho relatos de jogadores que me contaram isso, que gostaria de às vezes estar um 2-0, queria dar uma toca para trás para poder fazer a torcida levantar e não faz porque sabe que talvez receberia a crítica da imprensa. A imprensa bate, e eu falo de uma maneira geral, porque claro que jamais uma opinião vai ser unânime. Acredito que jamais uma opinião na imprensa será unânime. Tem muita coisa até mesmo, Lu, de coisas até que são óbvias, só que tem gente que consegue ir no lado contrário só para criar debate, só para ter aqueles 15 segundos de fama. Então, eu acho que, basicamente, se o jogador não tiver esse equilíbrio emocional para conseguir não mudar a sua personalidade, a sua característica, para que possa mostrar cada vez mais do que esse profissional é capaz de fazer dentro de campo, né? Então eu, particularmente, quando eu vou trocar ideia com essa molecada de categoria de base, vou entrevistar, eu falo para os caras, ó, você está segurando o microfone, mas é como se você estivesse falando com um parceiro, com um amigo, não precisa usar palavras difíceis, termos, cara, vamos na resenha, pegar a naturalidade de vários caras que fizeram sucesso, dou 1000 exemplos aqui, cara, no Palmeiras, o Marcos, goleiro, a gente tem o próprio Edilson Capetinha nas épocas de Corinthians, uma coisa mais solta, o Souza, meio-campista do São Paulo, o Vampeta, caras que eram soltos, tranquilos, não tinha esse... Aí Todos eram autênticos, né? Todos eram autênticos, não tinham esse melindre de ai, não posso ir por aqui, não posso ir aqui. Seja natural, seja você, cara, não tem que ser alguma coisa que você não é e que você nunca foi a vida inteira. Ótimo. E me diz uma coisa também, que é muito importante isso que a gente vem falando, né? Sobre essa autenticidade que possivelmente também vem sendo tirada pelos moldes que o futebol vem levando, né? E o pessoal fala que o futebol tá ficando chato, mas também muitos jogadores, se dão uma entrevista mais assídua, são prejudicados, né? Recebem suspensão, a gente sabe muito bem que isso aí também existe, né? E eu queria entender o seguinte, você acha que um menino, né? Vamos falar um pouco agora de base, que a gente falou, um menino que se prepara mais, um jogador que está mais em evidência, que sempre vai para a coletiva, que dá mais entrevistas, você acha que esse jogador ele tem mais benefício do que um jogador que fica mais acanhado, não aparece muito, só joga mesmo? Você acha que tem uma diferença? Um jogador que fica mais midiático de um jogador que não fica? Lu, pode ser, cara, pode ser. Pode ser, não que seja uma regra, mas a gente percebe que muitos jogadores acabam adquirindo o respeito não só da imprensa também, mas de boa parte da torcida, quando eles se apresentam no caso, e eles acabam falando aquilo que o torcedor quer ouvir, por exemplo. Eu acho que assim, algumas entrevistas que alguns jogadores dão, é claro que elas chegam a ser ofensivas, eles acabam recebendo punição, por exemplo, o cara tá pistola da vida, que o árbitro acabou de prejudicar o clube dele e ele sabe. Aí dá uma entrevista criticando, seja qual for a federação, a CBF ou o árbitro, ele pode tomar uma punição. Então, assim, a gente percebe que muitas vezes o jogador gostaria de falar alguma coisa, criticar, por exemplo, o VAR, que deu tanta polêmica nesses últimos meses, mas ele fica mais acanhado porque ele sabe que ele pode ser punido na frente. Eu, particularmente, eu acho que quando um jogador para conversar com algum colega de imprensa, seja ele de rádio, TV, internet, jornal, seja o que for, ele não está falando para a gente. Ele está falando para você. Está falando para o torcedor. Então, eu muitas vezes critico quando um jogador não fala no momento ruim, só fala no bem bom, porque no bom é muito fácil você segurar o rojão. E geralmente no momento ruim é sempre o líder que fala, que para falar. Só que muitas vezes é importante que todo mundo pare para falar, porque está falando diretamente ao torcedor. Aquilo que o torcedor quer saber, o que está acontecendo e o que não está acontecendo para o time, por exemplo, conseguir render dentro de campo. Então, eu particularmente acho que qualquer profissional, seja qual for a área, se ele estiver bem instruído, se ele tiver embasamento, se ele se preparar, não tenho dúvida alguma que essas coisas, essas aparições, por mais introspectivo que a pessoa seja, ele vai conseguir evoluir e ganhar até mesmo notoriedade perante a imprensa, principalmente perante o torcedor. Você falou um pouco dessa parte ruim, né? De quando o time perde e tudo mais. Tem uma pergunta aqui para você do Douglas, né?
para você dar uma dica de entrevista quando o atleta perde. A gente sabe que às vezes o atleta perde, está com a cabeça quente, irritado, e alguns até são, vamos dizer assim, antiprofissionais, né? Não gostam de conversar com a imprensa e não entendem que o profissional da imprensa também está ali para fazer o trabalho dele, né? E nada mais é que isso. Então, o que você pode dizer assim para responder essa pergunta do Douglas? Cara, essa dica para entrevista quando perde, eu sempre vou em cima. Vamos lá, eu vou ser o mais sincero e transparente possível. Jogador quando perde, tá? Vamos pegar o exemplo aqui, o Felipe Melo. Felipe Melo, que todo mundo sabe que já é um cara de pavio curto, um cara que fala mesmo o que pensa. Quando perde, o que o jornalista faz? O jornalista vai atrás desse cara que vai dar uma declaração firme, forte, e aí vai gerar manchete, né? Por mais que isso, muita gente pense que seja você procurar polêmica, mas não é. Você vai ouvir de um cara que é líder, um cara que dá boas entrevistas, dá boas respostas firmes, sem ficar naquele discurso batido. Eu acho que você não precisa ser indelicado, ser desrespeitoso, ser um cara que, por exemplo, não fale a verdade. Eu acho que é importante, por mais que você esteja pistola da vida, como eu falei, se você está bem preparado, você vai conseguir, mesmo no momento de fúria, de irritação, de chateação, de tristeza, conseguir equilibrar, diferenciar e dar uma entrevista sincera. Eu acho que o mais importante, seja qual for a entrevista, é você não expor os seus colegas. Você pode estar bravo com um goleiro que falhou, estar bravo com um atacante que perdeu o gol na cara e você fez a jogada e ele poderia ter te consagrado, mas acho que o momento é você talvez fazer a leitura de jogo necessária. A gente já cansou de ver jogador que é amassado durante os 90 minutos e aí quando é questionado, o time dele perde e ele fala que o resultado foi injusto. Quer dizer, todo mundo viu uma coisa e você está falando outra. Eu acho que uma dica é você sempre ser transparente, mas acometido. Também nem exagerar para o excesso e também não pecar pela falta que pode ocorrer numa resposta transparente. Ótimo, Jô. E aí, tem uma pergunta aqui de um outro atleta aqui, o pai de atleta, que queria saber, né, uma dica para o filho dele, né? Para você dar uma dica para um jovem menino de 10 anos que tem a certeza, né, de que vai ser jogador. O que você pode falar? Olha, um conselho para um garoto de 10 anos que tem certeza que será jogador. Ele até coloca tem certeza porque acredita que vai conquistar esse objetivo. Eu acho que nesse momento é só uma questão de ponto de vista, né? A gente também não pode chegar e aos 10 anos de idade já começar, entre aspas, a frustrar o sonho dessa criança. É como eu disse, todo jovem que, né, chuta uma bola já tem, né, a predisposição de querer se tornar jogador profissional. Então, com 10 anos, eu particularmente acho que a família tem que sim alimentar. Se você percebe que o seu filho, talvez aos 10 anos, é difícil você ter essa noção se tem qualidade ou não, mas poderia sim, de fato, começar a apoiar para que essa criança ela tenha cada vez mais vontade, demonstrar uma capacitação conforme os anos vão passando e, por que não, já começar até com 10 anos procurar o primeiro clube. A gente percebe que vários jogadores já com essa idade, 10, 11, 12 anos, já estão com clubes jogando desde o futsal até o futebol de 7, até consequentemente o futebol de campo. Eu particularmente, se fosse o meu filho, é claro que cada um vai tomar conta do seu filho, vai educar da maneira perfeita, mas eu, em hipótese alguma, falaria que, olha, você pode se frustrar mais para frente. Acho que com 10 anos, a própria vida e as atitudes que essa pessoa, essa criança for tomar, e também os tombos que ela for tomar, já vão meio que calejar para entender se ela tem ou não ainda esse sonho também, essa própria capacidade para se tornar profissional. Legal, Jô. E pelo seu conhecimento como profissional e como quem jogou bola também, né, você sabe dizer se o jogador já tem uma postura de capitão desde cedo? Isso é importante, né? Totalmente. Isso aí a gente já percebe que não importa a idade. Já tem esse tipo de questão na base, tem essa questão no fraldinha, tem essa questão no profissional, até porque eu acho que essa questão do capitão, no profissional, ela é uma coisa mais, como poderia usar, simbólica. É claro que, por exemplo, no Corinthians, vou dar um exemplo, o Cássio é um dos líderes do elenco. Só que quantas vezes o Cássio não foi capitão de um jogo? Só que todo mundo sabe que quando ele falar, todo mundo vai ter que parar para ouvir, porque ele é um cara líder. E essa questão da rotatividade de faixa dentro do profissional, eu acho que é uma questão mais de simbolismo, né? Não caracteriza de fato o que a pessoa tem que ou não fazer. Mas eu já acho diferente na base. Eu acho que é bacana você dar encargos diferentes, dar responsabilidade desde cedo. E aí volta no começo da nossa discussão aqui, Lu. Quando você começa já desde a base, a colocar responsabilidade em cima dessa criança,
que só quer chutar bola, que só quer ser jogador profissional, porque esse é o ponto que a gente toca. As crianças, claro, elas não têm compromisso nenhum, elas querem jogar futebol, elas querem ser felizes, isso é óbvio, é plausível, é notório, isso é normal. Mas quando você já começa a colocar incumbências, responsabilidades em cima dessas crianças, você já começa a meio que construir um líder e também um futuro profissional que já tenha lidado com algumas situações que precisasse tomar rédea de uma situação, que precisasse dar um basta quando precisa dar um basta. Então, eu acho que esse tipo de simbolismo no profissional, ele é, de fato, um símbolo, mas dentro da faixa de capitão para essa categoria de base, eu acho que é muito bacana, principalmente se você fizer essa alternância, porque você só vai saber o caráter de uma pessoa quando você dá poder a ela. Né? É uma frase meio batida, mas quando você acaba conhecendo de fato uma pessoa, quando você dá poder. Então é legal, já desde a base, você pegar e falar assim, você é o capitão essa semana, vamos ver como você vai lidar. E aí você consegue também dar uma lapidada, aqui você foi errado, aqui você foi bacana, continua nessa pegada, não faz mais isso, para que quando essa pessoa chegue aí com 17, 18 anos, já esteja calejado e tenha passado por essa situação para que possa dar bem no futuro. Isso que você falou é essencial, né, Jô? A gente sabe que é muito desgastante o futebol, a gente sempre repete isso nas nossas mentorias em tudo. Então, se o menino ainda é novo, deixa ele brincar, deixa ele se divertir, porque vai chegar um momento que vai ser muito difícil para ele. Além da concorrência, né? Vai ter que evoluir, são críticas, aí vira profissional. Tem aquela pressão de aquela fase que é jogador, não é jogador, tá virando, não tá virando, vai acabar a carreira. Então, é sempre crítica atrás de crítica, pressão atrás de pressão, nunca tá bom. Quando você atinge o topo, a pressão é maior ainda. Então, quando o menino é novo, deixa ele brincar, deixa ele se divertir, deixa ele se apaixonar, porque vai chegar um momento que vira a profissão, né? E assim como toda profissão, tem seus ônus e bônus, né? E a gente sabe que no futebol eles são grandes, né? Isso, e assim, como você falou, eu até vi um comentário aqui e concordo 100%, até não sei quem que mandou, eu tô até procurando aquilo, porque é importante a gente falar, aqui, o Lucas Lacerda, sonhos devem ser alimentados e apoiados. Não tenho dúvida disso. Quer dizer, com 10 anos, você já vai começar a preparar uma criança para futuramente uma frustração? Não, com 10 anos vamos apoiar, vamos falar, vamos lá, continua. Exato. E aí, conforme a idade vai chegando, você vai percebendo a situação, ver se está muito atrás dos outros, ver se perdeu o foco. Eu acho que com 10 anos, uma criança nunca vai ter discernimento se ela pode ou não chegar, se ela tem ou não fazer aquilo, né? É só uma criança. Então, deixa que a vida possa mostrar para isso. Mas eu acho que tem que sim alimentar de fato, apostar, investir. E aí, mais pra frente, com certeza, a própria vida vai falar para essa pessoa, como aconteceu comigo, como aconteceu para você. E aí, eu dou mais um passo ou dou 2 para trás para depois recomeçar? Como é que faz? Exato. Não, e basicamente falando também, um menino de 10 anos, né? Não adianta nada ele ser muito bom com 10 anos e com 15 não jogar. Então, com 10 anos ele ainda tem muito para evoluir, tem, vamos dizer assim, tem lenha para queimar, né? Sim. E é exatamente isso que você falou. A gente, por exemplo, decidiu seguir caminhos distintos, eu como empresário, você jornalismo, não sendo atletas profissionais. Porém, nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos trabalho em equipe, competitividade, pontualidade e diversos outros fatores que o futebol ensina para uma pessoa que vai levar para tudo na vida, né, João? E erros, pessoal. E assim, eu acho que é importante errar também. Sabe? É normal, cara. A gente até hoje, a gente vai continuar errando. Quando tiver, se Deus quiser, com 60, 70 anos, vou continuar errando. A vida é um eterno aprendizado, né? Mais uma frase clichê, mas ela é muito importante. Ainda mais para uma criança dentro de uma futura profissão que ela pelo menos almeja, que é o sonho dela. Então, assim, é importante que quando esse erro aconteça, já haja orientação para que toda e qualquer atitude que ela possa ter tomado equivocada não se repita. E aí você vai iniciar uma construção de um profissional que quando estiver mais com uma certa idade e caso venha a se tornar, já vai ter passado por uma situação e vai saber administrar melhor quando de fato precisar agir sem erro. Show. Aí o Zé está te agradecendo aí. Vou fazer só mais uma pergunta, João, porque eu estou tomando muito seu tempo aí também. Não, imagina, se deixar aqui, eu fico até meia-noite. Fica até meia-noite aqui, se quiser. Então vamos ficar até meia-noite aqui. O Lucas fez uma pergunta aqui bem legal também, né? O Lucas que você falou aqui agora. Pessoal, quem tiver pergunta, manda nessa caixinha do lado do comentário com interrogação. Ele falou aqui sobre parte do Vasco da Gama, não sei se ele é atleta do Vasco ou não, mas que lá eles têm media training, né? E é muito pouco divulgado. O que você tem a dizer sobre o media training, João? Fundamental. Fundamental. Eu acho que qualquer coisa que possa agregar na carreira de um presidente, na carreira de um jogador de base, que é o que a gente está tratando aqui, eu acho que é fundamental. Acho não, eu tenho certeza que é fundamental. Porque a gente percebe
que essas crianças ainda estão aparecendo cada vez mais, coisa que no passado não acontecia. Então a gente vê aí meninos de sub-15, sub-17 já dando as suas primeiras entrevistas. Então é bacana que já estejam preparados, não robotizados, mas preparados também para essas situações que vão ser inevitáveis, de entrevista, de participação em programa, seja mesmo para a TV institucional do clube. Isso é uma coisa mais que natural e é importante também para essa molecada a aparição, porque através delas, essas pessoas também começam a ganhar mídia, a ganhar corpo, para quem sabe mais para frente, elas têm um lugar ao sol. Então eu acho que qualquer tipo de preparação, tem muita gente, Lu, até para mudar um pouco o assunto rapidinho, que critica o Cifut, né? Para quem não sabe, o Cifut é um centro de inteligência que estuda se você bate bem na bola, quantos... Jornalistas de desempenho, né? Isso, exatamente, de desempenho. E tem muita gente que acaba desdenhando. Não, isso aí não vale de nada. Sim, pessoal, vale, contribui, porque isso mostra onde você está errando, por exemplo. Onde você está errando, onde você está pecando, o que você precisa evoluir, onde você precisa evoluir, como você pode evoluir, o posicionamento para isso. Então, assim, não fique nessa de que qualquer coisa que venha para agregar não vai te agregar, porque vai. Pode não ser nesse momento fundamental, só que mais para frente você vai falar assim, olha, tem razão, lá atrás eu poderia ter investido um pouco mais nisso e estar mais preparado para poder tratar sobre essa situação que eu tenho pela frente. Exato, João. E assim, o Cifut lá do Corinthians, né? Você que é setorista do Corinthians, foi um dos primeiros pioneiros, é um dos melhores aí do país, né? Eles fazem um ótimo trabalho lá. E isso muda e agrega muito pro jogador mesmo, né? E até aproveitando que deve ter alguns corintianos aqui na live, né? Então, quem é corintiano segue aí o João, que ele dá informações quentíssimas e de primeira para vocês também. João, conta pra gente um pouco dos bastidores, assim. Não quero nenhum furo, por favor, de reportagem, mas como que é o jogador no bastidor? Você que convive mais assim, como é que é o dia a dia e tudo mais? Eu vou falar, só deixa eu ver essa mensagem que chegou, Lu, rapidinho, ó. O meu filho participou da Adidas Cup e foi entrevistado 2 vezes, acredito, né? A Cícera mandou. Então, assim, a Adidas Cup, torneio grande para molecada, dar suas primeiras entrevistas, por isso que é importante você, desde moleque, receber esse tipo de orientação para que quando aconteça isso, você não passe carão, fique tranquilo, possa expor as suas ideias com a maior clareza possível. Mas vamos lá. Para falar do Corinthians, é assim, ainda mais esse momento, a turbulência é muito grande, politicamente falando, mas particularmente é uma situação que eu gosto muito, porque o Corinthians, diferentemente de outros clubes, é um clube muito aberto. Você tem contato direto não só com os jogadores, mas também com os dirigentes, com o próprio torcedor. Então é muito legal que a gente fica naquela balança, né? Exatamente no meio. A vida, o mundo do dirigente, do jogador e o mundo do torcedor. E a nossa função aqui no meio é conseguir conectar os dois. Quer dizer, o que não está dando certo aqui com o jogador que está influenciando num desempenho ruim. E a gente consegue passar isso para o torcedor na maior clareza. Pelo menos é a nossa tentativa diária. Mas a minha rotina, basicamente, Lu, como setorista do Corinthians, é acompanhar os treinos do CT Joaquim Grava, né? Muitas vezes a gente consegue acompanhar os treinos, muitas vezes o treinador, no caso o Thiago Nunes, pede para que a gente se retire, para que ele possa ter mais intimidade com os atletas, jogadas ensaiadas, a gente entende completamente. As entrevistas coletivas para poder passar, entrevistas exclusivas, notícias exclusivas também, o que é fundamental para que a gente possa entender a fundo o que passa dentro do clube. No caso do Corinthians, a situação caótica financeira, e dia após dia eu venho falando sobre isso. E aí, consequentemente, o jogo, né, que é a cereja do bolo. Você está lá, traz a placa de publicidade, na chuva, no sol, fazendo o que você ama e passando uma informação e conhecimento também para o torcedor que gosta do seu clube, que acompanha, seja no estádio ou fora dele. E, Jô, tem uma pergunta aqui, essa eu vou pedir para você responder até, foge um pouco do assunto, mas ele é fã seu, né, já tinha comentado aí. Ele perguntou se a faculdade de jornalismo é requisito obrigatório para quem quer ser repórter, setorista. Valeu, Louco é Pouco, abração, obrigado pela pergunta. Não, não é. Porém, eu recebo muito esse tipo de pergunta porque você não precisa ter diploma de jornalista, né? O diploma de jornalismo para você trabalhar na área. Só que quando você vai se apresentar numa grande empresa, se coloca, vamos supor, eu sou o chefe da empresa, eu sou o chefe da Band, por exemplo, chefe da Globo. E aí eu vou entrevistar um profissional que quer buscar um lugar ao sol. E aí a minha pergunta, e aí, você estudou o quê? Ah, eu fiz, sei lá, publicidade, ou sei lá, fiz alguma outra faculdade. Ah, mas você não fez jornalismo, então você... Ah, então você já começa atrás de um cara que se preparou mais. E aí volta aquela discussão do início da preparação. Seja qual for a área, se você tiver
com a parte teórica em dia e você puder colocar a prática dia a dia, você só tem a evoluir. E posso te assegurar, tem muita coisa, e eu não vou ser aqui, não, faculdade é perfeito e tal. Tem muita coisa que você vai aprender no dia a dia de trabalho, batendo a cabeça, errando, aprendendo, tomando cornetada. Mas se você faz a faculdade de jornalismo, e esse é o principal caminho que eu, pelo menos, instruo para quem me pergunta, já é meio caminho andado para que, pelo menos, você chegue com mais embasamento do que aquele que está concorrendo com você e não fez a faculdade. Por mais que não seja obrigatória, se você quer trabalhar no meio do jornalismo, que você trace a faculdade de jornalismo para que tenha um embasamento técnico e, consequentemente, caso conquiste aí uma profissão, você possa colocar em prática e aprendendo dia após dia. Exato. Basicamente, assim, vou tentar fazer uma comparação aqui, Jô. Você não precisa treinar para fazer uma peneira de clube. Porém, se você treinar, você vai estar muito mais preparado. Eu acho que mais ou menos isso que a gente Não, quer dizer. mais ou menos não. Você matou a pau. É exatamente. Você é empresário. Você é empresário. Você não precisa de um certificado de empresário para trabalhar, perfeito? Eu posso aqui falar assim, eu sou empresário agora. Aí vai para uma entrevista de emprego, se eu não me preparei, você vai estar muito mais capacitado, mesmo que, vamos supor, eu fale melhor do que você sobre as ideias, mas você é um cara que conhece a parte teórica e está mais pronto para falar sobre a parte prática. Você está muito à minha frente, seja qual for a área. A gente pode fazer esse exemplo na medicina, na área de segurança, seja qual for. E essa lição vale muito pro futebol. Então, seu filho, quem estiver assistindo a gente aí, ou se você for atleta, tem que sempre se preparar, tem que sempre treinar. Sempre. Não adianta você falar que é jogador se você não age como jogador, se você não dorme cedo, se você não se alimenta bem, se você não se dedica nos treinamentos, principalmente parte física, que quase nenhum jogador gosta, né? Perfeito. Ó, só essa mensagem aqui também, ó. A Angel, ela faz parte do curso, tá com a gente, Angel. Um abraço para ela. Que legal, um abração para ela. Ela fala, sou jornalista e defensora voraz do diploma para exercer o jornalismo. Pois é, eu vou na mesma pegada, mas já que pela lei você não precisa do diploma de jornalismo para você exercer a função, coisa que eu particularmente eu acho que é um erro, mas já que está aí, vamos tentar conviver com essa situação. Mas é aquela coisa, Lu, abre aí um leque para que as pessoas elas se exponham e aí só vai adiante aquele cara mais capacitado. Geralmente o cara que fez o curso e está mais pronto para poder responder as perguntas numa futura entrevista de emprego. Exatamente. Joey, para a gente finalizar aqui, queria que você, na verdade, desse um conselho, né, para os meninos, jovens ou para os pais atletas que estão assistindo a gente, para eles seguirem no caminho. Você que tentou ser jogador, passou por base e hoje trabalha no meio do futebol. Queria que você desse esse conselho aí para o pessoal. Lu, eu vou ficar em cima do conselho, cara, sobre a publicação que vocês fizeram no Instagram sobre aquela situação do plano B. Eu acho que se eu fosse um pai, coisa que eu ainda não sou, mas planejo ser futuramente, eu acho que, seja qual for o sonho do meu filho, eu vou apoiar, independentemente da situação. E aí, eu vou procurar fazer que nem meus pais fizeram. Me apoiaram desde o início, e aí com as minhas frustrações, as minhas decepções, e principalmente quando isso aconteceu com as orientações dos meus pais, eu pude ir naturalmente me calejando para um plano B ou para um plano C na vida. Eu era daquela criança que só chutava bola, só queria jogar futebol 24 horas, eu queria estudar, não queria fazer nada. E não me via fazendo outra coisa senão jogando futebol. E aí a vida naturalmente, como eu falei, e com as instruções dos meus pais, foram me mostrando que sim, existe vida fora da bola, né? E aí chegou um momento que, como eu falei, me deu aqui um start select na cabeça de, cara, cheguei numa idade, será que vai dar, será que não vai dar? Comecei a me basear também dos meus amigos, comecei a ver amigos entrando em faculdade, amigos felizes, com profissões que eu jamais imaginaria pensar que eles estivessem fazendo e estavam. Eu falei, por que não eu? Por que eu não poderia fazer? Vamos lá, vamos dar uma chance. E aí o tempo foi passando e, graças a Deus, e eu sou muito grato a isso, que eu consegui já dar um direcionamento na minha vida, mesmo com uma incerteza gigantesca, porque eu não sabia o que a área de jornalismo poderia me esperar. Eu poderia ter me formado e não ter achado um emprego, ou poderia ter me formado e arranjado um emprego numa editoria que não me faz feliz, como, por exemplo, política, como saúde. Eu quero falar de futebol, mas sou obrigado porque não tem vaga de emprego para falar de outra coisa. Então, assim, eu fico muito em cima disso. Apoie o seu filho, apoie o seu neto, apoie o seu amigo, apoie o seu irmão, seja qual for o sonho dele, principalmente quando criança. E aí a vida naturalmente vai encarregar para que ele ou continue no plano A e seja muito bem sucedido e fica a nossa torcida aqui, é óbvio, ou ele
tenha outros tipos de planos também, que consequentemente, com a orientação das pessoas que amam esse sujeito, essa sujeita, elas vão conseguir acompanhar e ser felizes também em outras áreas mais para frente, eu não tenho dúvida disso. Legal, você tocou num ponto muito importante, né? Que é o principal motivo da gente ter criado a página O Segredo dos Jogadores e a gente criou o curso também, né? Que a gente fala mais pra frente, exatamente por isso, porque a gente fala que a família tem que apoiar, mas a gente sabe que o futebol é muito fechado e as informações também são muito sigilosas. E os pais, às vezes, nessa de apoiar, escolhem o caminho errado, fazem escolhas erradas que prejudicam todo um futuro. E aí, às vezes, as frustrações não são nem por conta do atleta, são por conta de caminhos e escolhas que os pais indicam para o menino, né? Então, Perfeito. a gente quer dividir esse conhecimento com todos para poder ajudar. E sabe o que é legal disso tudo, Lu? Ainda mais que você vem fazendo um trabalho que eu acho muito bacana, eu acho que é fundamental, porque isso aí é uma cautela com a molecada também, né? É uma cautela para que você possa preparar cada vez mais esse jovem que tem potencial para chegar lá e não se perca. A gente pode pegar o exemplo de vários jogadores, poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre, por exemplo, o Cafu, um dos maiores laterais da história do futebol, campeão, capitão de Copa do Mundo, ergueu a taça, e esse cara foi rejeitado mais de 8 vezes. Então, assim, se o Cafu foi rejeitado, é normal uma decepção. Cabe a você administrar, entender, se preparar melhor, porque quando a chance, pessoal, isso é fundamental, seja qual for a sua profissão, o seu objetivo. Se você não se preparar, pode ser que a chance apareça e você não dê conta, e ela nunca mais apareça. Então, continue trabalhando, continue fazendo as coisas, por mais que, sei lá, 1, 2, 3, 4 anos as coisas não aconteçam. Mas quando acontecer e uma hora bate, pode ter certeza, você vai estar capacitado para poder agarrar a oportunidade e não largar mais. Se você for levando em banho-maria, ninguém me chama, não vai acontecer, e aí aparece, aí você não vai dormir 2 noites antes, meu Deus. É que nem aquela questão da prova, sabe, Lu? Sem querer fazer uma comparação, mas já fazendo. É prova. Você leva na flauta o semestre inteiro. Aí, 1 semana antes da prova, você pega as coisas, começa a escrever, começa a estudar, e obviamente que você não vai ter sucesso. Não sei que você seja um gênio, né? Jô, queria agradecer você, quase 1 hora de live, você é um fenômeno dentro e fora de campo, um grande amigo aí, obrigado por tudo mesmo. Valeu pelo esclarecimento para todos os pais e atletas que estão acompanhando a gente. Sempre bem-vindo aqui na página, quando você quiser vir aqui discutir, conversar, bater um papo com a gente, tá? Muito obrigado mesmo e, cara, fica à vontade para dar um tchau aí também, pessoal. Eu vi que tem muita gente zoando meu cabelo aqui, pessoal. Não tem nada de pintar cabelo, não. Não pintei. Na verdade, deu uma pintadinha aí, porque eu fui tentar arrumar um negócio. Eu fui tentar arrumar uma besteira que eu acabei fazendo há alguns meses, eu fui tentar ajeitar, não ficou muito bom. Mas é a luz que tá batendo aqui, tá deixando assim, viu, pessoal? Não tem nada desse negócio, não. Mas, eu também tô sem aqui, mas é o reflexo. Lu, eu queria agradecer, cara, a você, parabenizar pelo trabalho de verdade. Eu não faria uma live para falar sobre a minha carreira, para dar, entre aspas, dicas. Eu costumo falar que é uma questão de... É bem delicado, assim, quem sou eu para poder dar uma dica para um pai? Só esse pai sabe como que ele vai poder gerir a carreira do filho, desse futuro atleta. Mas eu acho que, estando dentro de uma outra profissão, para poder passar essas informações, um pouco da minha experiência, eu acho que pode agregar também. Então eu espero sim que futuramente a gente volte a conversar. E quem sabe, quando esse negócio da pandemia acabar, a gente sabe que está numa situação bem delicada no mundo inteiro, a gente não possa reunir essas próprias pessoas numa roda de debate para que a gente possa trocar cada vez mais experiências e agradecer a cada um de vocês que acompanharam a live, que mandaram mensagens aqui, Adriana Abreu, José Eduardo Mantanini, o Tia Speranzini, o Tia Speranzini, gente boa demais, Lucas Lacerda, cabelo de boneco, o Zocatelli está falando aqui, então foi muito legal, Lu, só posso te agradecer pelo convite, estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Eu que agradeço, Jô. Obrigado mesmo. O Milton Cruz assistiu aí, o Tadeu, o Thiago, o Bruninho também, que fazem parte da equipe. Legal. Né? Aí o Tadeu falando da sugestão. Então, assim, já entrou o tempinho aqui, limite da live aqui na tela, não sei na sua. Mas agradecer a todos mesmo aí, gente. Obrigado quem assistiu até o final, quem acompanhou a gente. Podem continuar mandando mensagem. Quinta-feira eu tô aqui para responder as perguntas de vocês, tá bom? Valeu, gente. Obrigado, Jô. Um abração. Valeu, Lu. Abraço, pessoal. Prazer.